A organização ainda precisa de irmãos para trabalhar em Betel e em projetos de construção. Você tem interesse em servir como voluntário permanente ou temporário? Neste caso, incentivamos você a assistir ao vídeo O que você precisa fazer para servir em Betel, que está disponível no site jw.org. Além disso, se você é um pioneiro entre 23 e 65 anos e está querendo fazer mais no serviço a Jeová, preencha a petição da Escola para Evangelizadores do Reino. Se quiser mais informações, converse com o secretário de sua congregação. Podem se sentar. Como podemos continuar alegres no serviço a Jeová apesar de tantas pressões? O irmão Samuel Hurd, membro do corpo governante, vai nos ajudar a saber a resposta, na consideração da leitura bíblica dramatizada. Jeová fez com que eles se alegrassem. Sirvam a Jeová com alegria. É o que diz o Salmo 100, verso 2. Jeová quer que sejamos felizes. E nós temos muitas razões para acreditar nisso. Ele nos deu a vida e muitas coisas boas. Ele nos deu também a Bíblia para nos ensinar como viver da melhor maneira. E servindo a Ele, acontecem muitas coisas maravilhosas em nossa vida. Sem dúvida, Jeová é o Deus que dá alegria. Só que Satanás não quer que sejamos felizes servindo a Jeová. Ele sabe que a alegria nos ajuda a continuar pregando e ensinando. E é exatamente esse trabalho que ele quer impedir. Por isso, ele tenta acabar com a nossa alegria. Às vezes, ele usa as autoridades para se opor a nós. Ou ele pode usar nossa família e as pessoas ao nosso redor para nos pressionar. Satanás também quer nos convencer a fazer menos para Jeová e a gastar mais tempo trabalhando para comprarmos coisas desnecessárias. Ele quer nos fazer pensar que ter muitas coisas em sentido material vai nos dar verdadeira alegria. Mas isso não é verdade. As armadilhas de Satanás não são novidade para nós. Enquanto lemos trechos dos livros de Esdras, Ageu e Zacarias, tente encontrar lições que podem nos ajudar a servir a Jeová com alegria hoje. Veja o que fez o povo de Jeová se alegrar e o que tirou a alegria deles. E por fim, como e por que nós podemos sentir a alegria que vem de Jeová, mesmo ao enfrentar dificuldades. Esdras era sacerdote e copista da lei mosaica. Foi ele que escreveu o livro de Esdras. Esse livro é uma continuação da história de Israel, descrita em 2 Crônicas, que provavelmente também foi escrito por Esdras. O ano é 537 a.C. Muitos judeus estão voltando para Judá depois de terem passado 70 anos em Babilônia, como punição por terem praticado adoração falsa. Eles aprenderam a lição e nunca mais adoraram deuses falsos. Agora, tinha chegado o tempo de restabelecer a adoração pura em Jerusalém. O relato menciona o reinado de vários reis persas, começando com o rei Ciro, e descreve um acontecimento muito alegre. Por favor, abram suas Bíblias em Esdras 1:1-6 e acompanhem a leitura. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra de Jeová falada por Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse em todo o seu reino uma proclamação, que ele também registrou por escrito. Dizia o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele me designou para lhe construir uma casa em Jerusalém que fica em Judá. Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. Portanto, que ele suba a Jerusalém em Judá e reconstrua a casa que ficava em Jerusalém, a casa de Jeová, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Que todo aquele que reside como estrangeiro, seja qual for o lugar em que esteja morando,
receba dos seus vizinhos prata, ouro, bens e rebanhos, junto com a oferta voluntária para a casa do verdadeiro Deus que ficava em Jerusalém. Então os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado pelo verdadeiro Deus, se prepararam para ir e reconstruir a casa de Jeová que ficava em Jerusalém. Todos os seus vizinhos os ajudaram, fornecendo-lhes utensílios de prata, de ouro, bens, rebanhos e coisas valiosas, além de todas as ofertas voluntárias. Imagine só, Jeová fez os judeus voltarem à sua terra com uma ordem do próprio rei Ciro para reconstruir o templo. Muitos judeus ficaram felizes por poder trabalhar nesse projeto. Aqueles que por várias razões não podiam voltar tinham o privilégio de contribuir para a reconstrução do templo. Por volta de abril de 537 a.C., uns 50.000 israelitas saíram de Babilônia. O sumo sacerdote Jesua, também conhecido como Josué, estava liderando eles, junto com o governador escolhido por Ciro, Zorobabel. Cerca de 4 meses depois, eles chegaram em Judá e eles estavam muito felizes. O que eles deviam fazer para não perder a alegria? Vamos ver o que eles fizeram assim que chegaram em Esdras 3, 1-6. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, eles se reuniram de comum acordo em Jerusalém. Jesua, filho de Jeozadaque, e seus companheiros de sacerdócio, bem como Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para que pudessem oferecer nele sacrifícios queimados, conforme está escrito na lei de Moisés, o homem do verdadeiro Deus. Embora estivessem com medo dos povos das terras ao redor, eles construíram um altar no seu lugar original e começaram a oferecer nele sacrifícios queimados a Jeová, os sacrifícios queimados da manhã e do anoitecer. Celebraram então a festividade das barracas conforme o que está escrito, e ofereceram todos os dias o número determinado de sacrifícios queimados que era exigido para cada dia. Depois ofereceram as ofertas queimadas regulares e as ofertas das duas novas e de todas as festividades sagradas de Jeová, bem como as trazidas por todos os que espontaneamente faziam ofertas voluntárias a Jeová. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer sacrifícios queimados a Jeová, embora o alicerce do templo de Jeová ainda não tivesse sido lançado. Você percebeu que os judeus voltaram a adorar a Jeová, embora estivessem com medo dos povos das terras ao redor? Eles foram corajosos e por isso estavam muito felizes. E era exatamente assim que Moisés tinha dito que o povo se sentiria durante a festividade das barracas. Ele disse: "Você ficará cheio de alegria." No ano seguinte, demonstrando coragem e de forma alegre, eles lançaram o alicerce do templo. Vamos ver isso em Esdras 3, 10-13. Quando os construtores lançaram o alicerce do templo de Jeová, os sacerdotes, com as vestes oficiais e as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, puseram-se de pé para louvar a Jeová, segundo as orientações de Davi, rei de Israel. E começaram a louvar e a agradecer a Jeová, cantando alternadamente o refrão: "Pois ele é bom, o seu amor leal por Israel dura para sempre." Então, todo o povo gritou bem alto em louvor a Jeová, porque o alicerce da casa de Jeová havia sido lançado. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos cabeças das casas paternas, os idosos que tinham visto a casa anterior, choraram alto quando viram o alicerce desta casa ser lançado, ao passo que muitos outros gritavam de alegria ao máximo de sua voz. Assim, ninguém conseguia distinguir o som dos gritos de alegria do som do choro, e o povo gritava tão alto que o som deles era ouvido a grande distância. Alguns dos idosos de Israel não acreditavam que o novo templo pudesse ser tão glorioso quanto o templo de Salomão. Mas os gritos de alegria dos outros judeus eram mais fortes que o choro deles. Já os povos ao redor não estavam nada felizes.
E eles estavam planejando acabar com a alegria dos judeus. Vamos ver como em Esdras 4, 1 a 3. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os que tinham voltado do exílio estavam construindo um templo para Jeová, o Deus de Israel, dirigiram-se imediatamente a Zorobabel e aos cabeças das casas paternas e lhes disseram: Deixem-nos construir com vocês, pois assim como vocês, adoramos o seu Deus. E a ele temos oferecido sacrifícios desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. No entanto, Zorobabel e Jesua e os outros cabeças das casas paternas de Israel lhes disseram: Vocês não participarão conosco em construir uma casa para o nosso Deus, pois nós construiremos sozinhos uma casa para Jeová, o Deus de Israel, assim como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Zorobabel percebeu que aqueles homens não queriam realmente ajudar, mas sim prejudicar os judeus. Quando Zorobabel recusou a proposta, eles tentaram impedir os judeus de continuar o trabalho no templo. Veja o que eles fizeram nos versículos 4 a 7. Em vista disso, os povos das terras ao redor desanimavam constantemente o povo de Judá e tentavam fazê-los desistir da construção. Eles contratavam conselheiros para frustrar seus planos durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, foi escrita uma carta por Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus colegas, dirigida ao rei Artaxerxes. Eles traduziram a carta para o aramaico, usando caracteres aramaicos. Vamos ler o que Reum, que era o principal oficial do governo, e outros inimigos de Israel, escreveram ao rei. Repare nas acusações falsas que eles fizeram. Em Esdras 4, 11 a 16. Segue o texto da carta que eles lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes, dos seus servos, os homens da região a oeste do rio Eufrates. Seja do conhecimento do rei que os judeus que vieram daí para o nosso território chegaram a Jerusalém. Estão reconstruindo a cidade rebelde e má, terminando os muros e consertando os alicerces. Seja do conhecimento do rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, eles não pagarão imposto, nem tributo, nem pedágio, e isso trará prejuízo ao tesouro dos reis. Visto que comemos o sal do palácio, e que não seria correto ficarmos parados enquanto vemos os interesses do rei serem prejudicados, enviamos ao rei essas informações, para que se faça uma investigação no livro dos registros dos seus antepassados. O Senhor descobrirá no livro dos registros que essa cidade é uma cidade rebelde, que causa prejuízo aos reis e às províncias, e que desde os tempos antigos sempre houve nela instigadores de rebelião. É por isso que essa cidade foi destruída. Queremos informar ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros terminados, o Senhor não terá mais nenhum controle da região a oeste do rio Eufrates. Você já ouviu essas acusações falsas em algum lugar? São as mesmas que os nossos inimigos nos fazem hoje em dia. As testemunhas de Jeová não pagam impostos. Elas são contra o governo, são rebeldes e querem convencer outros a fazer o mesmo. Elas são uma ameaça. É claro que tudo isso é mentira. No passado, essas mentiras prejudicaram os judeus. E o rei mandou parar a reconstrução do templo. Que coisa triste. Assim que os judeus voltaram, eles não deixaram o medo do homem impedir eles de fazer a obra de Jeová. Mas agora eles ficaram com medo. Muitos de nós hoje também enfrentamos cada vez mais oposição. Mas ceder à pressão ou desistir de servir a Jeová não vai nos deixar mais felizes. Muito pelo contrário. Continuar fiéis, sim, vai nos deixar felizes, mesmo quando enfrentamos perseguição violenta. Mas como isso é possível? Vamos ver um exemplo real. Imagine uma mãe e sua filha cercadas por um grupo de homens furiosos, exigindo que elas comprem cartões de partido político. O que nossas irmãs vão fazer? Se elas cedem à pressão e compram os cartões,
Aqueles homens vão ficar felizes. Mas depois, nossas irmãs vão se sentir muito tristes, porque elas sabem que fizeram algo que não agrada a Jeová. Mas elas não abrem mão de sua fé. É claro que elas não gostam de sofrer maus tratos físicos nem zombaria, mas fazendo isso, elas ficam com a consciência tranquila. E depois, elas ficam muito alegres, sabendo que continuaram leais a Jeová. E os judeus do tempo de Esdras? Muitos talvez deixaram uma vida confortável em Babilônia para fazer uma viagem difícil até Judá. Agora, depois de 14 anos de muita oposição, desde que começou a reconstrução do templo até a obra parar completamente, os judeus acabaram perdendo o zelo pela obra de Jeová. Eles até ofereciam sacrifícios a Jeová, mas não estavam fazendo isso de todo o coração. E nem estavam fazendo o que Jeová disse que eles deveriam fazer, terminar a reconstrução do templo. Quando eles enfrentaram oposição, eles começaram a achar que ainda não tinha chegado o tempo de Jeová para terminar a obra. Pelo visto, até o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Jesua estavam desanimados. Para animar eles, Jeová enviou o profeta Ageu. Vamos abrir a Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. A mensagem direta que Ageu declarou durante um período de 4 meses deixou bem claro qual era o problema, como podemos ler em Ageu 1, 2-11. Assim diz Jeová dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo para se construir a casa de Jeová. Então a palavra de Jeová veio novamente por meio do profeta Ageu. É tempo de vocês morarem nas suas casas revestidas de painéis, enquanto esta casa está em ruínas. Agora, assim diz Jeová dos Exércitos. Prestem atenção aos seus caminhos. Vocês semeiam muita semente, mas colhem pouco. Comem, mas não ficam saciados. Bebem, mas não ficam satisfeitos. Vestem roupa, mas não se aquecem. Quem trabalha, guarda o seu salário numa bolsa furada. Assim diz Jeová dos Exércitos. Prestem atenção aos seus caminhos. Subam a montanha e tragam madeira. Construam a casa para que eu tenha prazer nela e seja glorificado, diz Jeová. Vocês esperaram muito e obtiveram pouco. E quando trouxeram esse pouco para dentro de casa, eu o espalhei com meu sopro. Por quê? Diz Jeová dos Exércitos. Porque a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vocês está atarefado em cuidar da sua própria casa. Por isso, os céus acima de vocês retiveram seu orvalho, e a terra reteve sua produção. E eu fiz vir uma seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre o que o solo produzia, sobre os humanos e os rebanhos, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Jeová comparou aqueles judeus que só pensavam em si mesmos a um trabalhador que coloca o seu salário em uma bolsa furada. Já que os judeus tinham deixado de lado a construção do templo, Jeová não estava mais abençoando eles. Os judeus trabalhavam duro, mas parecia que nada dava certo. E além disso, eles não eram felizes. Parece que alguns tentaram preencher esse vazio por deixar suas casas mais bonitas. Mas coisas materiais não podem satisfazer necessidades espirituais. Consegue ver o alerta para nós? Não há nada de errado em ter coisas materiais. Mas essas coisas não podem nos dar verdadeira alegria. Ainda mais quando deixamos de lado o serviço a Jeová para correr atrás delas. Lembre-se do que o Salmo 127:1 nos ensina. A menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela. Por outro lado, quando nós damos o nosso melhor em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, Jeová vai nos dar o que nós realmente precisamos, e no momento certo. É como Provérbios 10:22 nos diz. É a bênção de Jeová que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dor. Alguns judeus duvidavam de que o novo templo pudesse ser tão glorioso como o de Salomão. Mas por meio de Ageu, Jeová garantiu aos judeus que o novo templo seria ainda mais glorioso. Vamos continuar lendo Ageu 2:3-9.
Restou alguém entre vocês que viu esta casa na sua glória anterior? O que acham da aparência dela agora? Não é como se fosse nada em comparação com o que era antes? Mas agora seja forte, Zorobabel, diz Jeová, e seja forte, Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque. E sejam fortes todos vocês, povo desta terra, diz Jeová, e trabalhem, pois eu estou com vocês, diz Jeová dos exércitos. Lembrem-se do que lhes prometi quando saíram do Egito, e de que o meu espírito continua entre vocês. Não tenham medo. Pois assim diz Jeová dos exércitos, mais uma vez, dentro em pouco, e eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o solo seco, e vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações, e vou encher esta casa de glória, diz Jeová dos exércitos. A prata é minha, e o ouro é meu, diz Jeová dos exércitos. A futura glória desta casa será maior do que a da anterior, diz Jeová dos exércitos. Quando o Criador e dono de todo o universo decide fazer algo, quem ou o que pode impedir ele de fazer isso acontecer? Nada nem ninguém. Jeová foi direto e bem claro, mas os judeus ainda precisavam de mais encorajamento. Jeová enviou seu anjo a outro profeta, Zacarias. Por favor, abram suas Bíblias em Zacarias 1, 12 a 16. E vamos ler juntos as palavras animadoras